Vamos orar a Jesus, buscando a inspiração para o trabalho de hoje. Jesus querido, bom e divino amigo, te pedimos, Senhor, as bênçãos para esta tarefa, que ela possa ser realizada conforme programado. Te pedimos, ilumina as nossas mentes e aquece os nossos corações, de forma a que possamos compreender e sentir as lições que aqui serão trazidas. Te pedimos ainda as bênçãos para todos nós, as bênçãos para a humanidade terrena, nesses momentos graves em que estamos vivendo. Momentos de transformação do nosso mundo, do planeta Terra, para mundo regenerador. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Nós estaremos vendo as reflexões de hoje, estão no livro, a matéria de reflexão de hoje, está no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E no capítulo 1 dos Espíritos. Então nós vemos aí, assim como nós estamos aqui no mundo físico, existe o mundo espiritual, que é o mundo de onde nós viemos e para o qual estaremos retornando ao fim desse período em que estamos aqui, após a morte biológica. E os habitantes deste mundo dos espíritos os espíritos que serão aqui abordados. E nós estaremos vendo hoje os 3 primeiros tópicos do capítulo, Origem e Natureza dos Espíritos. De onde vêm os espíritos? E qual é a natureza? Aqui no mundo físico nós conhecemos a matéria, chamado mundo material, mundo físico. Mas é interessante porque Albert Einstein, considerado o pai da física moderna, ele afirma que matéria é energia condensada, mostrando aí que existiria matéria em outras formas, essa matéria condensada. Nós sabemos que a ciência da Terra, ela aborda a matéria e a energia. Isso são estudados aqui no planeta, pela ciência ainda, aqui no estágio da ciência atual. Vamos ver também mundo normal primitivo. Então, nós vamos ver hoje esse mundo dos espíritos. Sabemos aqui do nosso mundo físico, onde este mundo é estudado pela ciência, e desses qual é o principal? E nós vamos ver que o principal é o mundo primitivo, é o mundo de onde viemos e para onde estaremos retornando. Vale notar a importância desse mundo físico, pois, segundo os espíritos, o ser criado por Deus, simples e ignorante, ele se desenvolve através das lutas e tribulações da vida material. E o terceiro tópico, forma e ubiquidade dos espíritos. Forma, nós sabemos, temos as formas geométricas, a forma esférica, a forma cilíndrica,
Então, mas e o espírito? Tem forma? Que forma que ele tem? Ele tem uma forma determinada? Estaremos vendo neste tópico. E a ubiquidade é a possibilidade, seria a propriedade que teria o espírito de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Para isso ele precisaria se dividir, e nós vamos ver que o espírito não se subdivide. Então, como entender que o espírito? Nós poderíamos começar a pensar não de estar nos lugares, mas nós poderíamos pensar em atuar em diferentes lugares. E aí vamos ver que nesta condição o espírito pode atender, ou seja, atuar em vários lugares ao mesmo tempo. No livro Parnaso de Além-Túmulo, que é uma obra mediúnica, uma obra de vários poetas brasileiros e portugueses, e esta obra foi recebida através da sagrada mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nesta obra, Carmen Sinira, espírito desencarnado, ela vem nos contar, em uma das poesias do livro, ela vem nos contar da assistência que recebeu quando aqui encarnada dos espíritos, dos bons espíritos, dos espíritos superiores, relacionado aí a essa interação que existe entre os dois mundos. No caso, a atuação dos espíritos desencarnados, daqueles habitantes do mundo espiritual, atuando aqui no nosso mundo físico, com o objetivo de nos amparar, de nos socorrer, de nos consolar. Ao Carmen Sinira, aos espíritos consoladores. Donde éreis vós as formas imprecisas de arcanjos tutelares, cujas vozes suaves como brisas trouxeram-me nas dores, no auge do meu sofrer, nos meus penares, a irradiação de brando refrigério. Frontes aureoladas de esplendores, seres cheios de amor e de mistério, cujas mãos compassivas ungiram meu coração resignado, com o bálsamo do esquecimento do passado e com os místicos odores das meigas sempre vivas, da fé mais luminosa e mais ardente. Seríeis o fantasma imaginário da mórbida exaltação da alma do crente? Não, porque sois os sirineus piedosos, dos que vão em demanda do Calvário, da redenção nos sofrimentos rudes. Vinde das mais remotas altitudes, de sublimados mundos luminosos. Seres do amor jamais traduziria o cântico de luz que trouxestes ao leito da agonia que eu transpus, cheia de desenganos e gemidos. Verto ainda os meus prantos comovidos, lembrando-me do vosso Stradivarius, repetindo a cadência dos inários, dos orbes da ventura e da harmonia. Onde habitais, glorificando o amor, que da alma faz um ninho de alegria e um foco de esplendor. Em que sol deslumbrante, em qual esfera viveis a vossa eterna primavera? Ó irmãos consoladores, que vinde confortar os pecadores, penitentes da vida transitória. Dai-me um pouco de luz da vossa glória,
estendei-me uma única migalha da vossa paz que nutre e que agasalha os corações iguais ao meu. Tenho sede do amor que enfeita o céu, espírito da luz radiosa e infinda. Minha alma é fraca e pobre ainda, todavia imortal. Quero ter dessa luz resplandecente, quero embriagar-me inteiramente com os vinhos da alegria celestial. Então vemos aí Carmen Senira no seu agradecimento ao amparo, à assistência recebida quando aqui na Terra esteve encarnada. Vejamos o primeiro tópico do capítulo, Origem e Natureza dos Espíritos. De onde vêm os Espíritos? O que são os Espíritos? Então, dentro de um conceito filosófico de espírito, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Então, é uma questão de natureza filosófica. Por quê? Pela dificuldade que se tem de definir o espírito. Então, de uma forma mais direta, o espírito responde a Kardec: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, está nos definindo. Na realidade, nós somos espíritos, espíritos encarnados, e ao desencarnarmos, vamos retornar ao mundo espiritual. Pergunta seguinte: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porção desta, e por isso denominados filhos de Deus? E a resposta, essa pergunta ela é feita com base na filosofia do panteísmo que vigorava naquela época. Sendo essa filosofia, dizia que todo ser, nós somos partes de Deus e ao desencarnar perdemos a nossa individualidade e voltamos a Deus. E o espírito demonstra sua admiração diante da pergunta, ou seja, diante da filosofia panteísta. Diz o espírito: meu Deus, são obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. Dentro da lógica do bom senso, a máquina é obra do homem, não é o próprio homem. São totalmente independentes. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Então, quer dizer, nós somos individualidade, nós somos criação de Deus e somos individualidade. E a grande beleza da vida é que essa individualidade não se acaba. Ao contrário, essa individualidade se aperfeiçoa através das múltiplas encarnações. A pergunta 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Então, as questões, essa 80 e a 81, ela vem falar da criação dos espíritos. Essa criação, ela é permanente? E o espírito responde: é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E aí nós vamos ver
no Evangelho de Jesus, narrado por João, no capítulo 5, versículo 17, Jesus afirma, isto após a cura do paralítico de Betesda, Jesus afirma, João narra, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, mostrando que Deus continua, então a criação de Deus é permanente, os espíritos continuam sendo criados. Nós vemos também, isso nos mostra que aqui na Terra, como no universo, existem espíritos em diferentes, vamos dizer, idades espirituais. Existem espíritos mais novos, existem espíritos mais antigos, criados há mais tempo, e são espíritos que apresentam uma inteligência maior, uma moral mais elaborada, que apresentam um grau de conhecimento elevado. Isso em função de quê? Isto em função do tempo em que foram criados. Deus permanece criando. A pergunta seguinte: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Quando Kardec faz essa pergunta, quer dizer, já está respondido anteriormente, mas Kardec quer aqui marcar para que nós reflitamos na questão. Nós conhecemos aqui o corpo físico e nós sabemos que os corpos físicos geram novos corpos físicos. Então, o corpo vem do corpo. Agora, e o espírito? Nós vemos ali que Deus cria, né? Então, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Eles são gerados, o espírito pode gerar um novo espírito, né? Ou eles formam-se espontaneamente? E a resposta, né, lógica, natural, Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. A questão 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Então, o que é o espírito? É complicado. Nós sabemos um pouco, né, o que é a matéria. E nós sabemos que o espírito é totalmente diferente da matéria. Então, uma das formas de diferenciar espírito de matéria é dizer que eles são imateriais, que na realidade não fala da natureza do espírito. Então, será certo dizer-se que os espíritos são materiais? E a resposta: como se pode definir uma coisa quando falta termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, porque quando encarnado nós estamos vinculados, ligados a um corpo. Ao desencarnar, esse corpo volta para a Terra e essa é a condição do espírito. Então poderia se dizer não imaterial, mas se dizer incorpóreo. Por que não imaterial? Porque a matéria existe em outros graus, em graus mais sutis. Incorpóreo seria mais exato, distinguindo aí os encarnados dos desencarnados. E o Espírito diz: deves compreender que, sendo uma criação, o Espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós,
e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Por exemplo, aqui na Terra, quando a gente falar de um veículo, então eu sei, veículo tem rodas, veículo tem a parte onde se atua nas rodas para dar uma direção ao veículo. Então, os veículos normalmente têm isto. Embora tenha formas diferentes, uns são grandes, outros são pequenos, mas quando se fala em um veículo, nós já temos uma ideia formada. Agora, falar do espírito, nós não temos uma ideia formada, então o grau de dificuldade, né, de se definir aí o espírito. Como é que o cego de nascença vai ter ideia da luz? Pergunta seguinte: os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo. E se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então nós vemos aí realmente a dificuldade que o ser tem de lidar com aquilo que desconhece, com aquilo que não tem referência. Nós sabemos aqui da própria Terra, do conhecimento do nosso corpo físico, que ele vai depois se degradar, voltar à Terra, se degradar e vai formar novos corpos. Nós sabemos, a ciência nos diz que um dia o Sol vai se apagar, vai se expandir, envolver a Terra e o Sistema Solar, e tudo isso vai se acabar. Então a matéria tem, na forma que ela se apresenta, tem fim, mas há transformação em outros corpos. Então, daí a dificuldade de imaginar que o espírito não terá fim. Vejamos o que diz o espírito com relação a esta questão. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Então, mostra ali o espírito que há uma questão aí de inteligência para compreender isto. Nós ainda não temos inteligência suficiente. Nós que estamos em um mundo no segundo grau da escala de evolução dos mundos, um mundo de provas e expiações. Então, evidentemente, essa dificuldade em compreender determinadas questões. E ele dá um exemplo, quer dizer, isso, se eu não compreendo, não é motivo para repelir aquilo. E ele dá um exemplo. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível. O pai amadurecido, com o conhecimento desenvolvido, a inteligência mais desenvolvida, o pai compreende coisas que o filho não compreende na sua infância. Diz mais, nem o ignorante vai compreender tudo o que o sábio apreende, o que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Não é? Vamos nos capacitar para que um dia possamos entender. Nós sabemos que, já que o espírito é de natureza distinto da matéria. A matéria tem fim na forma em que ela se apresenta, mas também nós sabemos que a matéria não acaba, ela se transforma. Vejamos o segundo tópico do capítulo, Mundo Normal Primitivo.
Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos. Então, esse mundo dos espíritos é um mundo independente desse nosso. E o Espírito diz, sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E o Espírito mostra aí a característica deste mundo, ou esse mundo como habitado pelas inteligências incorpóreas, ou seja, a característica dos espíritos como a inteligência, onde esses espíritos no mundo espiritual não têm esse corpo denso que tem na Terra. Mas aprendemos na doutrina espírita que os espíritos têm um corpo sutil chamado perispírito. É muito importante com relação ao mundo perispiritual, ao mundo dos espíritos, ou mundo espiritual, é muito importante no céu e o inferno. Kardec faz uma abordagem dos habitantes do mundo espiritual, quando ele analisa, ele entrevista através de médiuns, espíritos em diferente situação no plano espiritual. Kardec nos traz habitantes deste mundo em diferentes situações. Evidentemente que é a situação do espírito no plano espiritual guarda relação com a forma com que viveram na Terra, quando Jesus afirma a cada um segundo suas obras. Depois, mais tarde, André Luiz, através da sagrada mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos traz o livro Nosso Lar, onde o prefácio escrito por Emmanuel é de 1943. Emmanuel mostra que esse não é o primeiro livro que aborda a vida no plano espiritual, mas, na realidade, Nosso Lar descortina o mundo espiritual quando narra as atividades na colônia espiritual Nosso Lar, nos falando também do umbral e da interação ao longo de outras obras que sucederam, a série Nosso Lar, ao total de 13 livros, onde mostra, descortina o mundo espiritual e nos mostra também a inter-relação que existe entre os dois mundos. Kardec pergunta qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas. E o espírito responde, o principal, mais importante aí é o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, antes da existência do mundo material, já existia o mundo perispiritual. Nós viemos de lá, do mundo espiritual, e para lá estaremos retornando. Vale mostrar que, embora o mundo espírita seja o principal, vale notar a importância do mundo material, quando os espíritos nos mostram que o espírito progride e se desenvolve através de todos nós, criados por Deus, simples e ignorantes, que nós nos desenvolvemos através das lutas e vicissitudes da vida material. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E a resposta é de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos,
porque um sobre o outro incessantemente reage. Vimos na poesia a atuação dos espíritos aqui na Terra, atendendo a Carmen Sinira. Então, nós não estamos aqui na Terra na condição de degradados, de abandonados. Nós somos amparados, somos assistidos, cada um tem um anjo da guarda que nos orienta, nos aconselha, mas que respeita o nosso livre-arbítrio. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita do espaço? E a resposta: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Tal, o grau de liberdade do ser vai depender do seu grau de evolução, de adiantamento. Os espíritos já adiantados, eles têm acesso a várias regiões, mas ainda aí limitado. Nós vemos a Terra, as colônias espirituais, mas existem mundos muito mais adiantados que a Terra e certamente colônias espirituais mais adiantadas. Nós vamos ver a forma e ubiquidade dos espíritos. Então, o que vem? Forma, nós sabemos o que é as formas geométricas, forma esférica, forma cúbica e forma irregular, né? Então, nós estaremos abordando o espírito com relação à forma. E ubiquidade, que é a propriedade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. O espírito nos informa aqui nesse tópico que o espírito não se subdivide. Então, logo, não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas o espírito pode, né? Ele dá um exemplo que é o próprio Sol. O que ocorre com o Sol? De onde o Sol está, ele atende aos planetas. Aqui na Terra, toda a Terra, a luz e o calor do Sol chega, mantendo a vida no planeta. Então, o espírito pode, pela sua capacidade de se irradiar. Capacidade que, evidentemente, depende do grau de evolução do espírito. Kardec pergunta: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E a resposta: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Vamos nos deter nesta resposta. Inicialmente, o espírito diz: então, o espírito tem forma determinada, limitada e constante. E o espírito diz: para vós não, para nós sim. Por que ele diz isto? Porque nós aqui encarnados, com esse olho físico, esse olho biológico, preparado aqui para a vida no planeta, esse olho não tem a capacidade de ver os espíritos desencarnados. Esse olho vê os espíritos encarnados, aqueles que estão na mesma condição que a nossa de encarnado. O médium vidente, como ele não vê com esse olho físico,
ele pode ver o Espírito. Então tá aí, ele responde, para vós não, para nós sim. Então no mundo espiritual eles se veem uns aos outros, sendo que lá também o ser pode, os espíritos mais adiantados, podem tornar-se invisível aos mais atrasados. Mas aí tem uma outra questão. Aí ele vai definir o que é o Espírito. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Ora, uma chama, um clarão, uma centelha eterna não tem forma determinada. Então, como é que fica? Como é que eles se veem no plano espiritual? É porque o espírito, quando deixa a Terra, quando nós aqui estamos encarnados, nós somos esse corpo material, que André Luiz chama de corpo somático, nós temos um envoltório do espírito chamado perispírito, que é um corpo chamado por André Luiz de psicossomático, e nós somos o espírito, que é aquele que pensa, aquele que comanda o corpo. Ao desencarnar, nós retornamos ao plano espiritual como espírito, levando o nosso corpo perispiritual, que guarda a forma da última encarnação. E esse corpo perispiritual, sim, ele tem forma determinada, limitada e constante, que é a forma humana, guardando o aspecto da última encarnação. Agora, o espírito em si é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Essa é a melhor definição que o espírito pôde nos dar do que é o espírito. Na questão 89, Kardec aborda a questão do deslocamento do espírito, o espírito percorrendo o espaço. Eles gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim, mas fazem-no na rapidez do pensamento. E aqui, evidentemente, é aquele espírito que já tem consciência, que já tem um grau mais de desenvolvimento. Se o espírito não sabe isto, muitos espíritos aqui desencarnados e que continuam como imaginando até que estão no plano físico, eles vão buscar um ônibus, vai tentar entrar no ônibus, ir no ônibus, mas evidentemente que quando o espírito já tem condição, ele pensa num local e se faz lá presente. Mais à frente, Kardec pergunta, o nosso tempo já está terminando, a matéria opõe obstáculo ao espírito? E o espírito responde a Kardec, nenhum. Eles passam através de tudo, o ar, a água, a terra, as águas e até mesmo o fogo, lhes são igualmente acessíveis. Então não há limitação para o espírito. E nós vemos a comprovação disto está no Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista João, no capítulo 20, versículo de 9 a 23. Nós vamos ver só o início. Chegada, pois, Jesus tinha sido crucificado, Maria Madalena foi aos apóstolos, que estavam fechados em casa, e disseram a eles que Jesus estava vivo, que ela tinha visto, eles não acreditaram.
E depois essa narração. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas estavam fechadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então, estavam as portas fechadas e Jesus se fez presente lá dentro, porque a matéria não oferece obstáculo ao Espírito. Mas é preciso que o Espírito acredite que possa ultrapassar uma parede, uma porta. E quanto à ubiquidade, nós já falamos um pouco, já encerrando, a ubiquidade, o Espírito não precisa estar em vários lugares, de onde ele está, ele pode atuar, irradiar e levar consolo, levar auxílio, levar... O que ocorre na prece? Nós oramos, nos sintonizamos com a espiritualidade superior e nós recebemos por esse canal de comunicação as consolações, as orientações de que necessitamos. Então nós estamos encerrando, fica aí para nós a nossa gratidão a todos aqueles que trabalharam através do trabalho, do esforço, a Kardec, aos seus contemporâneos, os seus seguidores, aos companheiros, divulgadores desses ensinos, por nós termos hoje disponíveis essas bênçãos que nos ajudam a compreender melhor a vida, compreender a vida numa dimensão mais profunda. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre.